Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai ter mais uma aula das nossas aulas de revisão para o Enem de 2021. Nesta aula a gente vai estar vendo e vai estar aprendendo um pouco a respeito da média, da moda e da mediana. Esse que é um assunto muito importante que todos os anos cai no Enem. Neste ano, obviamente, não vai ser diferente, então com certeza você vai encontrar exercícios de média, moda e mediana. Basicamente, como que funciona a aula? Primeiramente, vou apresentar um pouco sobre a teoria, o que é cada um desses caras, no caso, o que é a média, o que é a moda e o que é a mediana, e depois a gente vai resolver alguns exercícios do Enem, mostrando como que é cobrado. Vale destacar também que se você assistir essa aula até o final, no final você vai ter uma surpresinha que com certeza você vai gostar muito e vai te ajudar muito na prova de matemática do Enem. Então vamos lá, começando com a nossa aula aqui. Média, moda e mediana. O que é média, moda e mediana? A média, moda e mediana basicamente são medidas de tendência central utilizadas dentro da estatística, ou seja, a média, moda e mediana são ferramentas da estatística para analisar um determinado conjunto de dados e ver o quanto eles estão tendendo ao centro. Por isso que são medidas de tendência central. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um determinado conjunto de dados que tem um eixo vertical e aqui eu vou ter um eixo horizontal, vamos supor que eu tenho um determinado conjunto de dados e esse conjunto de dados ele me apresenta essa curva aqui, certo? A média, moda, mediana, se eu pegar e tirar a média, moda e mediana desse conjunto de dados, eles vão me trazer o quão próximo do centro esse conjunto de dados está. Então é justamente isso que é a média, moda e mediana. São medidas que me dão a informação de quanto que o meu conjunto de dados tende ao centro. Agora vamos tratar particularmente de cada uma delas, começando com a média, digamos assim, a média é a mais importante dentre as três. O que é a média? A média, basicamente, ela é calculada pela soma de todos os termos dividida pelo número de termos. No caso, quando a gente fala isso, a gente está tratando da média aritmética, tá? A gente vai ver a seguir que a gente tem dois tipos de média. No caso, a gente tem a média ponderada e a média aritmética. Quando a gente está tratando de média aritmética, a gente vai pegar um conjunto de dados, vai somar todos esses dados e vai dividir pelo número de dados. Essa é a nossa média aritmética. E a média aritmética ela é utilizada geralmente quando os dados são uniformes, isto é, não tem muita discrepância. Então, por exemplo, os dados são semelhantes, os dados são parecidos, então nessa circunstância geralmente é utilizado a média para fazer a análise desses dados. Então vamos resolver aqui algum exemplo para a gente entender um pouco sobre como é calculada a média, para a gente literalmente ver como que a média é calculada. Alguns jogadores de um time de handebol apresentam as seguintes idades: 18, 19, 21, 24, 23. Qual é a média das idades? Então o que o exemplo quer saber? O exercício quer saber a média. Como que a gente faz a média? A média ela é dada pela soma dos dados dividido pelo número de dados. Então, a soma do n dados dividido pelo número de dados. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que a média vai ser 18 mais 19. Então, 18 mais 19 mais 21 mais 24 mais 23. Isso daqui, depois de fazer essa soma, eu vou dividir pelo número de dados. Quantos dados que eu tenho? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 dados. Por isso, agora eu só preciso somar e dividir por 5. Fazendo essa soma aí, 18 mais 19 mais 21 mais 24 mais 23, você vai ter o valor de 105. 105 divide por 5. Eu sei que 100 dividido por 5 é 20, então 105 dividido por 5 é 21. Então aqui a média das idades vai ser de 21 anos. Então a média aritmética é basicamente isso. Para você calcular, você soma todos os dados e divide pela quantidade de dados. Já a outra média, no caso, é a média ponderada. O que seria a média ponderada? A média ponderada ela é calculada pela soma dos produtos entre o termo e o valor e dividida pela soma dos produtos. Como assim, Eduardo? Basicamente o seguinte, a média ponderada, cada determinado dado vai ter um peso ou uma determinada quantidade, mas geralmente a gente chama de peso, por isso que o nome é média ponderada, porque ela tem pesos. Então você vai pegar cada dado, multiplicar pelo seu devido peso e fazer a soma dessas multiplicações.
No final, depois de fazer essa soma, você vai fazer o quê? Você vai dividir pela soma dos seus pesos. Então é basicamente isso. É bem semelhante à média aritmética, só que tem essa diferença que você divide pela soma dos pesos e em cima você multiplica o peso por cada valor. A média ponderada, ela também é utilizada geralmente em circunstâncias onde a gente tem grandes quantidades, ou em casos específicos. Por exemplo, vamos supor uma determinada prova ou um determinado conjunto de provas, cada prova tem o seu peso, como é o caso aí do Enem quando você utiliza a nota no SISU. A universidade ela coloca pesos para cada nota, assim você calcula uma média ponderada. Então vamos resolver aqui um exemplo para a gente ver como que a gente calcula uma média ponderada. Na matéria de matemática, a prova 1 tem peso 5, a prova 2 tem peso 7 e a prova 3 tem peso 8. Carlos tirou as seguintes notas: P1 igual a 7, P2 igual a 8 e P3 igual a 6. Qual a sua média? Então o que ele quer saber? Ele quer saber a média. Como a gente sabe que tem pesos, a gente já pode dizer que é uma média ponderada. Como que a gente calcula a média ponderada? A média ponderada vai ser a soma do produto entre o valor e o seu peso dividida pela soma dos pesos. Então vamos lá. A prova 1 tem peso 5 e ele tirou 7. Então 5, que é o peso, multiplica por 7. Mais, prova 2 tem peso 7 e ele tirou 8. Então mais 7 vezes 8. Mais, prova 3 tem peso 8 e ele tirou 6. Então mais 8, que é o peso, vezes 6. Isso aqui divide pelo quê? Pela soma dos pesos. Então 5 mais 7 mais 8. 5 mais 7 mais 8. Então, beleza, o que eu vou ter aqui? Eu sei que 5 com 7 com 8 é 20, então eu vou ter aqui embaixo 20, beleza? 5 vezes 7 eu sei que é 35, mais 7 vezes 8, eu sei que 8 vezes 8 é 64, menos 8, 56, então eu vou ter aqui 56, mais 8 vezes 6, menos 8, 48. Então aqui 48, isso aqui é igual 35 mais 56 mais 48 vai ser 139, então 139 dividido por 20. 139 dividido por 20 é aproximadamente 6,95, o caso é 6,95. Portanto, essa é a nossa média ponderada. Então é isso, pessoal, é totalmente simples. Você multiplica cada valor pelo seu respectivo peso e no final você soma todos os pesos, assim você tem a sua média ponderada. Outro elemento que você também vai conhecer, que a gente vai estar mostrando para você agora, é a moda. O que é a moda? A moda é totalmente simples. Basicamente, a moda é o valor mais frequente em um conjunto de dados. Logo, para defini-la, basta identificar o dado que mais se repete. Então é basicamente isso. A moda é aquele elemento que aparece mais vezes em um conjunto de dados, ou seja, aquele elemento que se repete mais. Quando você também tem um conjunto de dados, onde você tem dois dados que apresentam a mesma quantidade de repetições, sendo essa a maior quantidade, ou seja, vamos supor, a gente tem dois números, e esses dois números, eles se repetem a mesma quantidade de vezes e essa quantidade de vezes é a maior quantidade, vamos supor, 5 repetições. Daí, nesse caso, você tem um conjunto que é bimodal. Ele vai ter duas modas, então. Esses dois valores vão ser as suas duas modas. Então, é totalmente simples. A moda é basicamente o valor que mais se repete em um conjunto de dados. Então vamos lá, vamos resolver um exemplo para a gente conseguir entender um pouco sobre isso. Em uma loja de calçados foram vendidos em um dia os seguintes números de calçados: 35, 38, 38, 39, 39, 41, 41, 41, 43, 44, 44. Qual a moda dos dados? Então o que ele quer saber? Ele quer saber justamente quem é a moda. Como eu identifico a moda, é o valor que mais se repete. Então vamos lá, o que eu tenho aqui? Eu tenho o 35 se repete uma vez. 38 se repete duas vezes. 39 se repete duas vezes. 41, uma, duas, três. Se repete três vezes. 43, uma vez. 44, duas vezes. Como eu posso observar, o 41 se repete três vezes. Portanto, a nossa moda vai ser o quê? A moda vai ser justamente o 41. Porque o 41 se repete três vezes e essa é a maior quantidade de repetições. Então seria basicamente isso. Daí se, por exemplo, aqui você tivesse, ao invés de você ter aqui 3 repetições do 41, você tivesse, sei lá, o 41 uma vez.
E aqui o 44 também, se eu tivesse uma vez, você teria o 38 e o 39 como moda, tá? Então é basicamente isso, a moda é aquele elemento que mais se repete. Agora vamos entender um pouco a respeito da mediana, que é o nosso último elemento antes de ir para os exercícios. Então vamos lá, o que é a mediana? A mediana ela é basicamente o termo central de um conjunto de dados. Para encontrá-la, basta colocar os dados em ordem crescente ou em ordem decrescente, tanto faz. Se você quiser colocar em crescente ou se você quiser colocar em decrescente, tanto faz, é a mesma coisa, e encontrar o valor do meio. Então a mediana é justamente o valor do meio do seu conjunto de dados. Só que assim, tem um porém. Quando você tem um conjunto de dados que é ímpar, você vai ter um valor do meio. Por exemplo, você tem 11 dados. O seu sexto valor vai ser justamente o seu valor do meio. Agora, quando você tem um conjunto de dados que é par, você não tem valor do meio. Por quê? Porque basicamente o meio ele precisa ser um conjunto de dados ímpar. Então, quando você tem um conjunto de dados par, o que você vai ter? Como você não vai ter elemento do meio, para encontrar a mediana é utilizado a média entre os dois valores centrais. Então, por exemplo, se forem 10 dados, você vai pegar o quinto e o sexto, vai somá-los e fazer uma média. E basicamente essa vai ser a sua mediana. Então é basicamente isso. Mediana em um conjunto de dados ímpar, você faz o quê? Você pega o valor do meio. Em um conjunto de dados par, você pega os dois centrais e faz uma média entre eles. Então, para você resolver um exercício de mediana, a primeira coisa que você faz é colocar eles em ordem, contar quantos elementos tem, daí você consegue identificar quem que é mediana. Então vamos lá, vamos fazer um exemplo para a gente conseguir resolver. Em uma loja de calçados foram vendidos em um dia os seguintes números de calçados: 39, 44, 43, 38, 39, 41, 41, 38, 44, 35, 41. Qual a mediana? Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber a mediana. Como que a gente resolve? A gente tem que colocar eles em ordem, identificar quantos números você tem para você saber se precisa fazer a média ou se você pega literalmente o valor do meio. Então vamos lá. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então como são 11? 11 é o quê? 11 é ímpar, então eu vou ter um valor do meio. O valor do meio aqui vai ser o quê? Vai ser o sexto. Então o meu sexto valor vai ser a minha mediana nesse exercício. O que eu faço agora? Agora eu coloco eles em ordem. Então vamos lá, quem que é o menor valor? O menor valor é o 35, então eu vou ter aqui o 35, que é o primeiro. Beleza, vamos agora para o segundo. Depois do 35 eu tenho 39, 38, beleza, é o 38. Então esse 38 que cai fora vai ser o segundo, que é 38. Beleza, vamos para o terceiro. Terceiro eu tenho mais um 38, então vem o 38 aqui. Beleza, vamos para o quarto. O que eu vou ter no quarto? Eu tenho 39. 39 vem logo depois do 38. Então, 39. Beleza, vamos para o quinto. O quinto eu sei que é o quê? 44, 43, 39. Eu tenho mais um 39. Então, esse 39 vem aqui também. 39. Beleza. O próximo é a mediana, que é o sexto. 44, 43, 41, 41, 41 é 41. Então, vamos pegar qualquer um dos 41. Esse aqui é a minha mediana. Então, a mediana vai ser o quê? Vai ser 41. Então, é literalmente isso. Você não precisa nem colocar todos. Você só vai até onde você precisa para encontrar a mediana. Então, vamos resolver agora mais um exemplo de mediana, só que agora com um conjunto de dados par. Vamos lá. Exemplo. Em uma loja de calçados foram vendidos em um dia os seguintes números de calçados: 39, 43, 38, 45, 41, 42, 38, 44. Qual a mediana? Então, novamente, a gente quer saber a mediana, só que agora, se a gente contar, a gente vai ver que é o conjunto de dados par. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, como eu tenho 8 dados, eu sei que 8 é par. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o quarto mais o quinto, somar eles e dividir por 2. Isso aqui vai ser a minha mediana, porque basicamente eles são os dois elementos centrais. Então, eu faço a média entre eles. Então, o que eu faço agora? Agora eu tenho que colocar eles em ordem. Então, vamos lá. Quem que é o menor valor? 39, 43, 38, 45, 41, 42, 38. É o 38. Então, vamos lá. 38 é o primeiro, 38. Eu tenho mais um 38, então também é o segundo. Então, o segundo também é 38. Terceiro vai ser o 39, então terceiro é o 39. Agora, o próximo é um dos primeiros que eu vou fazer aqui para a mediana. Então, o próximo... 43, 45, 41, 42, 44. Então, é o 41. Então, o quarto é o 41.
E o quinto é o quê? O quinto é o 42. Então, o quinto é o 42. Feito isso, como eu já tenho o quarto e o quinto, agora é só colocar aqui na nossa conta. Eu vou ter 41 mais 42 sobre 2. Isso aqui vai ser 41,5. Então, a minha mediana, quando eu tenho um conjunto de dados par, pego os dois elementos do meio, somo eles e divido por 2. No caso, faço a média e consigo encontrar a mediana. Então vamos lá, vamos resolver agora os exercícios do Enem para a gente conseguir entender como que a estatística, como a média, moda e mediana é cobrada no Enem. Vamos lá. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Se x, y e z são, respectivamente, a média, moda e mediana dessa distribuição, no caso, média, mediana e a moda dessa distribuição, então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber uma relação entre x, y e z, sabendo que x é a média, y é a mediana e z é a moda. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que identificar quem que é média, moda e mediana, e assim eu vou conseguir comparar esses três valores e identificar a nossa relação aqui. Então, é basicamente isso, um exercício bem completo. Primeira coisa, a minha média vai ser uma média ponderada. Por quê? Porque se eu observar aqui, eu tenho quantidade de gols e quantidade de partidas. Então, basicamente, a quantidade de partidas é o peso para a quantidade de gols. Então, assim, o 0 se repete 5 vezes, o 1 se repete 3 vezes. Então, nesse caso, a quantidade de partidas a gente já pode tratar como sendo o peso, uma vez que ele também fala que basicamente é a média do número de gols. Então, se é a média do número de gols, quantidade de partidas com certeza vai ser o peso. Então, beleza. Primeiramente, começando com a moda, que a moda é o mais fácil. Por quê? Z, no caso, é a moda. Então, o que vai ser o Z? O Z é a moda, e a moda a gente sabe que é aquele que mais se repete. Então, se eu tenho aqui quantidade de partidas e quantidade de gols, eu sei que aqui, por exemplo, o 0 se repete 5 vezes. Então, a gente já consegue identificar qual que é a moda. Aquele que se repetir mais vezes vai ser a nossa moda. Como eu posso observar, o 0 é o que se repete mais vezes, porque ele se repete 5 vezes. O segundo é o 2, que se repete 4. Então, portanto, a nossa moda desse exercício é o 0. Beleza. Então, agora vamos calcular o quê? Agora a gente vai calcular a média, sabendo que é uma média ponderada porque a gente tem peso. Então, vamos lá. X, que é a média, vai ser igual a 0, que multiplica 5, mais, no caso, a quantidade de gols vezes o seu respectivo peso. 1, que multiplica 3, mais 2, que multiplica 4, mais 3, que multiplica 3. Então, 3 vezes 3, mais 4 que multiplica 2, então 4 vezes 2, mais 5 vezes 2, então 5 vezes 2, mais 7 vezes 1. E aqui embaixo a gente divide pela soma dos pesos, que é 5 mais 3, mais 4, mais 3, mais 2, mais 2, mais 1, beleza? Então, essa aqui vai ser a nossa média. Se você fizer essas multiplicações e depois somar tudo, você vai ter 41. E se você somar os pesos, você vai ter 20. Então, você vai ter basicamente 41 dividido por 20. 41 dividido por 20 é 2,05. Então, esse aqui é o meu valor da média, que no caso é o meu x. Beleza, agora a gente vai identificar o y, que é a nossa mediana. Então, y, quem que vai ser o y? O y é mediana, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar os valores em ordem. Como eu sei que a quantidade de valores é 20, eu tenho que o conjunto de dados par. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o décimo e décimo primeiro, certo? No caso, soma os dois, décimo e décimo primeiro, e divide por 2. Beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou ter que identificar quem que é o décimo e quem que é o décimo primeiro. Como que eu faço isso? Totalmente simples, se liga na dica. Eu sei que o 0 se repete 5 vezes. Então, o que eu faço? Vou separar aqui. Eu sei que o 0 se repete 5 vezes. Então, aqui eu vou ter a quantidade de repetições e aqui o valor. Beleza. Eu sei que o 1 se repete 3 vezes. Então, 1, 3 vezes. Aqui eu tenho 5 mais 3, eu já estou no oitavo valor. Beleza. Eu sei que o 2 se repete 4 vezes. Então, 2, 4 vezes. Espera aí, se aqui eu estava no 8, mais 4, 12. Então, se eu sei que aqui vai do 9 até o 12, nesse cara aqui, eu sei justamente que o décimo e o décimo primeiro são 2. Se os dois valores são iguais, obviamente a média entre dois valores iguais é o próprio valor. Portanto, a minha mediana
vai ser igual a 2. Se eu já sei a moda, a mediana e a média, agora é só fazer a relação. Eu sei que basicamente z é o menor valor, então z é menor do que y, porque y é menor do que x. Então z menor que y menor que x. No caso, a alternativa correta é a alternativa E. Então, basicamente, esse é um exercício bem completo de estatística, média, moda e mediana, porque você tem média, você teve que identificar a média ponderada nesse caso, você teve que encontrar a mediana com pesos, que é uma coisa mais difícil também e a gente conseguiu fazer, e você também teve que encontrar a moda, e moda mesmo pode ser o zero mesmo, não tem problema, é aquele valor que mais se repete. Então vamos lá, vamos resolver agora mais o exercício. O gráfico mostra o resultado do balanço financeiro mensal de uma empresa ao longo de um ano. Em quantos meses o resultado do balanço financeiro da empresa ficou abaixo da média mensal nesse ano? Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber em quantos meses, basicamente, o balanço financeiro da empresa ficou abaixo da média. Então, se eu quero saber quantos ficou abaixo da média, o que eu vou ter que fazer? Basicamente, eu vou ter que calcular a média. Então, é isso, totalmente simples. Primeira coisa que eu faço, eu calculo a média, depois eu vou estar identificando aqueles que ficam abaixo da média. Então, vamos lá. A média. Então, beleza, o que eu posso fazer aqui? Para eu não ter que pegar e repetir todos esses valores aqui, eu posso aproveitar e utilizar do macete para conseguir resolver. O que eu sei? Como eu sei que eu tenho valores negativos, esses valores negativos eles vão se cancelar com alguns valores, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui menos 0,6, aqui eu tenho 0,2 e 0,4. 2 com 4 é 6, menos 0,6, então esses três se cancelam, certo? Então esses três vão se cancelar, então aqui até o 0,4 sobra apenas o 0,8. Beleza. Daí aqui embaixo eu tenho esses valores negativos. Menos 0,2, menos 0,3, menos 0,5, menos 0,6, menos 1. Menos 1,1, então menos 1,1 mais. 9 com 1,1, isso aqui é o quê? Isso aqui é 2. 2 com 2,6, então mais 4,6. E isso aqui divide pelo quê? Isso aqui divide pela quantidade de valores. Como eu sei que é um ano, são 12 meses. Então, o que eu vou ter? 8 com menos 1,1, isso é menos 0,3. Menos 0,3 mais 4,6 é 4,3, que divide por 12. 4,3 que divide por 12, isso aqui é aproximadamente 0,3. Como é aproximadamente 0,3, eu vou ter que identificar aqueles que ficam abaixo de 0,3. Então, começando todos os negativos, então 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 0,2 também. Então, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são 7 valores que ficam abaixo, no caso, a alternativa B. Então, basicamente isso, um exercício simples de média, onde a gente pode utilizar de alguns macetes para não ter que perder tempo reescrevendo todo mundo aqui, a gente já pode ir eliminando pelo gráfico. E depois é só identificar aqueles que ficam abaixo da média. Então, vamos lá, mais um exercício agora de estatística. Com o objetivo de contratar uma empresa responsável pelo serviço de atendimento ao público, os executivos de uma agência bancária realizaram uma pesquisa de satisfação envolvendo 5 empresas especializadas nesse segmento. Os procedimentos analisados, com pesos que medem sua importância para a agência e as respectivas notas que cada empresa recebeu, estão organizados no quadro. A agência bancária contratará a empresa com a maior média ponderada das notas obtidas nos procedimentos analisados. Após a análise dos resultados de pesquisa de satisfação, os executivos da agência bancária contrataram a empresa. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual empresa foi contratada, sabendo que para contratar a empresa ela tem que ter a maior média ponderada. Então, o exercício já me dá a deixa. O exercício me dá a deixa que tem que ser uma média ponderada. Então, basicamente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular a média ponderada das 5 empresas, assim, identificando a maior, eu consigo escolher ela. Só que assim, se liga na grande dica de média e média ponderada, quando a gente tem comparações de média, você pode economizar muita conta. Eu sei que a média ponderada, ela é o quê? Ela é a soma, basicamente, do produto do peso entre os determinados valores, certo? Então, é uma soma desses valores aqui, dividido pelo quê? Pela soma dos pesos, certo? Vocês concordam comigo que para todos esses valores os pesos vão ser iguais, que é 3, 5 e 2, então você vai dividir todas as vezes pela soma de 3, 5 e 2. Se você vai dividir todos os valores por 3, 5 e 2, você vai dividir todas as médias por 3, 5 e 2. Logo, você está fazendo a mesma divisão para todo mundo. Então, aquele valor que me tiver a maior soma em cima vai ser aquele que tem a maior média, porque divide pelo mesmo valor, logo não preciso dividir.
Nesse caso, você só precisa calcular a soma, porque calculando a soma você já sabe qual que é o maior valor, uma vez que todos vão ser divididos pelo mesmo valor. Então não precisa dividir. Tanto para a média ponderada quanto para a média aritmética. Sempre que você compara médias e você divide pelo mesmo valor, não precisa dividir, pode economizar essa conta. Então vamos lá, vamos fazer simplesmente a soma dos produtos com as suas notas. Vamos lá, começando com o x. Se liga na dica. O x vai ser 3 vezes 5, então 3 vezes 5 mais 1 vezes 5, 1 vezes 5, mais 2 vezes 2, então 2 vezes 2. 3 vezes 5 eu sei que é 15, mais 5 vai ser 20, mais 2 vezes 2 é 24. Então eu tenho aqui 24, beleza. Vamos para o y. O que eu vou ter no y? 1 vezes 3, então 1 vezes 3, mais 4 vezes 5, então 4 vezes 5, mais 2 vezes 2, então 2 vezes 2. O que eu tenho aqui? 4 vezes 5 é 20, 20 com 4, 24, 24 com mais 3, 27. Então eu tenho aqui 27, beleza. Vamos para o z. O que eu vou ter no z? O z eu vou ter 4 vezes 3, então 4 vezes 3, mais 3 vezes 5, 3 vezes 5, mais 2 vezes 2. Então 2 vezes 2. 5 vezes 3 é 15, 4 vezes 3 é 12. 15 com 12, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 27. 27 com mais 4 é o quê? É 31. Beleza, então 31. Vamos agora para o w. O que eu vou ter no w? 3 vezes 3, então 3 vezes 3, mais 3 vezes 5, 3 vezes 5, mais 3 vezes 2, então 3 vezes 2. Beleza. 3 vezes 5 é 15, 3 vezes 3, 9, então 24. 3 vezes 2 é 6, 24 com 6 é 30, beleza. Então agora por último, mas não menos importante, o t. 4 vezes 3, então 4 vezes 3, mais 2 vezes o 5, 2 vezes 5 mais 4 vezes o 2. 2 vezes 5 é o quê? É 10, 4 vezes 3 é 12, então isso aqui é 22. 4 vezes 2 é 8, com 22, 30. Portanto, se eu identificar, o maior valor é o 31, que no caso é o z. Portanto, como o z é o maior valor, a alternativa correta é justamente a alternativa C. Então é isso, gente, economizou muitas contas, porque aqui, depois que você fez essa soma, você ainda precisaria dividir. Só que você dividiria todos os valores por 10, que é a soma dos pesos. Então, tipo assim, dividir por 10 não é difícil, mas se fosse por acaso dividir por 7, ia ser chato. Então, nesses casos, você não precisa dividir. Então, vamos lá, vamos resolver o último exercício aqui dessa aula. É mais um exercício bem típico do Enem que costuma ser bastante cobrado. O técnico de um time de basquete pretende aumentar a estatura média da sua equipe, de 1,93 para no mínimo 1,99. Para tanto, dentre os 15 jogadores que fazem parte de sua equipe, irá substituir os 4 mais baixos de estaturas 1,78, 1,82 e 1,84 e 1,86. Para isso, o técnico contratou um novo jogador, de 2,02 metros. Os outros 3 jogadores que ele ainda precisa contratar devem satisfazer a sua necessidade de aumentar a média das estaturas da equipe. Ele fixará a média das estaturas para os 3 jogadores que ainda precisa contratar, dentro do critério inicialmente estabelecido. Qual deverá ser a média mínima das estaturas em metro que ele deverá fixar para o grupo de 3 novos jogadores que ainda irá contratar? Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber a média da altura desses 3 jogadores que ele vai contratar para que a média nova de toda a equipe seja 1,99, sabendo que a média inicial é 1,93. Então, como que eu resolvo isso? Basicamente, como ele me deu a média inicial, ele me deu a altura daqueles que vão sair, ele me deu a média final, e eu sei que são 15 jogadores, eu consigo calcular a soma da altura dos 11 jogadores que vão ficar. Sabendo essa soma e sabendo a média final, eu consigo saber a soma da altura dos 3 jogadores que ele vai ter que contratar ainda. Sabendo essa soma, eu consigo calcular a média. Então é isso, mamão com açúcar. Se liga na dica. Eu sei que a média inicial vai ser o quê? Vai ser 1,93. No caso, é 1,93. E eu sei que a média inicial ela é o quê? 1,93 é igual à soma dos 11 atletas que permanecem na equipe mais a altura daqueles que saem, que é 1,78, já que a gente está tratando da média inicial, mais 1,82, mais 1,84, mais 1,86, certo? Aqui a gente tem a soma de todos os atletas iniciais. Isso aqui divide pela quantidade de atletas, que são 15, a equipe tem 15 jogadores. Então o que vai acontecer? Esse 15 vai passar multiplicando aqui. Então você vai ter 1,93,
que multiplica 15. E isso aqui subtrai pela soma dessas 4 alturas. Se você somar, você vai ter 7,3 metros. E isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar a soma das alturas dos 11 atletas que permanecem. Fazendo essa conta aqui, você vai ter que a soma dos 11 é 21,65. Então você já tem a soma dos 11. Como você tem a média final, que é 1,99, então média final, que é 1,99, você já tem a altura de um que entrou, que é 2,02. Você consegue agora calcular a soma das alturas daqueles que ele tem que contratar. Então eu vou ter 1,99 é igual ao quê? 21,65, que é a soma dos 11, mais 2,02, que é aquele que já entrou, mais soma dos 3, que é o que eu quero descobrir por hora. E isso aqui eu sei que são 15 atletas, então 15. Esse 15 novamente passa multiplicando, então você vai ter 1,99 que multiplica por 15, e isso aqui subtrai essa soma aqui de 21,65 com 2,02, que no caso essa soma vai ser 23,67. Isso aqui é igual a S3. Fazendo essa multiplicação aqui, você vai ter 29,85 menos 23,67. Isso aqui é igual a S3. Fazendo essa subtração, você vai ter 6,18. Então 6,18 é igual ao S3. Sabendo que a soma dos 3 é 6,18, eu quero saber a média. A média é o quê? A soma dividida pela quantidade. No caso, como são 3 atletas e a soma é 6,18, só dividir por 3. Portanto, média é 6,18 dividido por 3. 6,18 dividido por 3, eu sei que 6 dividido por 3 é o quê? É 2. 18 dividido por 3 é 6, então 2,06. No caso, a alternativa D. Então é isso, pessoal. Mais um exercício aí de estatística que costuma ser cobrado no Enem. Basicamente, os exercícios de estatística não vão fugir disso. Tanto média, moda e mediana sempre vai ser mais ou menos nesse sentido. Você vai ter que fazer esse tipo de coisa. Vai ter algumas variações, contextos diferentes, mas a estatística do Enem não foge muito disso. Sempre vai depender um pouco do contexto, a sua variação. Mas o princípio básico que você precisa saber é esse. E como eu prometi para vocês, agora tem uma surpresa para você. Você que vai fazer o Enem, você quer aprender mais coisas como essas que você viu no vídeo, de economizar conta, de facilitar a conta, também conseguir identificar quando você não precisa fazer uma conta, conseguir identificar como simplificar da maneira correta e entender como resolver os exercícios mais rápidos e de uma forma mais objetiva e segura. Todas essas informações e muitas outras coisas eu lancei um e-book onde eu estou ensinando tudo isso para você e está com preço super acessível que se você tirar um dia para aprender, você consegue absorver tudo isso através desse e-book. Então se você ficou interessado e quer dar uma olhada, na descrição está o link, adquira já o seu e-book que com certeza vai te ajudar muito a ficar mais perto da aprovação. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Eu também peço para você que deixe aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube, apareça para mais pessoas e assim a gente possa continuar com esse trabalho. Não esqueça também de se inscrever e ativar as notificações, isso ajuda muito o canal e assim a gente consegue cada vez mais atingir mais pessoas. Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima!